Graça e paz. Graça e paz, irmão Neilton. Graça e paz, melhor noite. Seja muito bem-vindo, irmão Neilton, na minha live. O assunto nessa noite será o anticristo, né? O anticristo já veio, né? Deixa eu ver aqui o assunto nessa noite. Nós vamos falar nessa noite sobre o anticristo. Esse assunto dessa noite será a continuação de uma live passada. Não da live na quarta-feira passada, da outra, né? Eu falei sobre o anticristo e eu não concluí o estudo, né? O estudo não foi concluído, então eu estava vendo aqui, verificando, e vi que eu fiquei na metade do estudo. Então, portanto, hoje eu vou dar, né, nós vamos dar a continuação, né, do estudo, né, sobre o anticristo, não é isso? Então, para quem não me conhece, eu sou a Vanilda Lima, né? Eu estou falando aqui, diretamente de Açailândia, Maranhão, né? Nós estamos aí na ministração, né? Estamos aí na ministração da palavra de Deus, né? Trazendo a palavra da graça de Deus, não é isso? Então, vamos aqui, né? Só um momentinho aqui, eu vou fazer uns convites aqui, rapidinho. Só um momentinho, enquanto isso vai chegando mais gente, né? Tá um pouco lento aqui, né, o celular, mas eu vou aqui fazer uns convites. Vamos lá. Fazer uns convitezinhos. Enquanto isso, né, o pessoal vai chegando. Fazendo aqui também uns compartilhamentos. Então, vamos lá. Graça e paz a todo o povo de Deus, né? Quero agradecer ao irmão Neilton Cardoso, que todas as vezes da minha live ele está me dando apoio, né? Pena que domingo, né? Agora, irmão Neilton, não deu para mim ver sua live, porque eu estava lidando com doença, né? E aí eu estava assim bem mesmo, um pouco atribulada, então não deu. Quando eu fui lembrar da sua live, irmão Neilton, eu já tinha terminado, mas tipo assim, eu fui lá, né, compartilhei a sua live, convidei. Então vamos lá, queridos. Vamos lá então. Vamos falar hoje, bem-vindo todos, né? Lucas Medeiros, bem-vindo, querida, nossa live. Isso aí, irmã.
Tamo junto, irmão Lucas. Elias da Cruz, paz do eterno, a paz do eterno, querido, seja bem-vindo, né? O irmão Neilton Cardoso, vamos compartilhar. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos dar continuidade, né, nessa noite. O que nós falamos sobre a respeito do anticristo, né? O anticristo já vem. Então, tipo, o sistema religioso, Vanusa Souza, bem-vinda, querida, na nossa live nessa noite. Irmão Elias da Cruz Peixoto, bem-vindo, querida, a nossa live nessa noite. A irmã Vanusa, graça e paz, amada. O que nós falamos na live sobre o anticristo, que já veio, falamos sobre o docetismo, né? O docetismo, que era uma religião naquela época lá, né? Quando era anunciado no primeiro século, né? Então já existia ali uma religião, né? Um grupo de pessoas que eram os docetas. Essas pessoas que eram os anticristos, segundo João escreveu, né? Dino, irmão Dino, bem-vindo, querido. A nossa live, Sebastião Alves, bem-vindo, querida, a nossa live. José Marcos Nascimento, boa noite, graça e paz, amado, seja muito bem-vindo na nossa live nessa noite. Então, nós vemos ali que, logo no início, né, no século I ainda, nós vemos ali que já existia o anticristo, né? Alexandre Silva, bem-vindo à nossa live. Já existia ali o anticristo. João já estava falando ali a respeito, Jesus já advertiu a respeito do anticristo, né? Que iria vir. Então ali João já estava falando sobre os anticristos, que não era só um anticristo, né? Eram os anticristos, né? Não era só um, era um grupo de pessoas, que eram os docetas. Então, nessa noite, nós vamos dar continuidade do estudo, né? Sobre o anticristo. Nós sabemos que o sistema religioso está aí, né? Eles estão esperando o anticristo ainda, né? E segundo eles, nós já vimos até filme, né? Eu vi uma novela na Record, né? Que o Bispo Macedo, eu acho que é dele, né? O canal. Sebastião Alves, bem-vindo. Graça e paz, minha irmã. Graça e paz, querido. Seja bem-vindo, né? Aqui de Poranga, Ceará. Boa noite para todos. Bem-vindo, irmão Sebastião, né? A nossa live nessa noite, diretamente do Ceará. Que bênção. O irmão Elias da Cruz, vida eterna. Então, vamos lá então, vamos dar continuidade, né? Disso aí. Como o sistema religioso jamais imaginou que nós, né, que Deus iria levantar, né, pleno século 21, né, iam levantar os seus eleitos, que iria trazer a revelação da palavra, né, a revelação da palavra, como foi já dito dentro das instituições religiosas, a palavra toda torcida. Agora nós estamos nas redes sociais distorcendo a palavra, que estava torcida, não é isso? Mas estamos aqui, né? Aprove a Deus, Alex Suzani, graça e paz, irmã, graça e paz, querido, seja bem-vindo na nossa live. Mas aprove a Deus, né? Nos levantar nesse século, né, 21, para fazermos a diferença, não é isso? Para irmos para as redes sociais e falarmos as verdades que nunca ouvimos falar lá no sistema religioso, não é isso? Elias da Cruz está falando, estou deixando alguns estudos aqui para você, depois que terminar a live de nossa amada irmã. Então, vamos lá, amados. Vamos dar continuidade, né?
Irmãos, docetismo, para parecer, é uma doutrina cristã do século II. Já foi do século II essa doutrina nesse grupo, né? De pessoas que estavam já ali, né? Que eles não acreditavam que Cristo, que era Cristo, aquele que veio e se encarnou. Não é isso? É uma doutrina cristã do século II, considerada herética pela igreja primitiva. Antecedente do gnosticismo, acreditavam que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão, né? E que a sua crucificação teria sido apenas aparente, não existia docetas. Enquanto seita ou religião específica, mas como uma corrente de pensamento que atravessou diversos estratos da igreja. O docetismo acreditava que Jesus Cristo era um espectro. Logo, esse, apesar de ter uma aparência humana, não possuía carne nem sangue. Então, o que eles acreditavam aqui, né? O que eles acreditavam? Que o Filho de Deus jamais, né, poderia vir de uma mulher, poderia ser homem, né? Poderia ser, como falam, humano. Sentir dor, sentir frio, sentir sede, sentir fome, né? Nesse estudo, aqui vamos entender quem eram os anticristos. Vamos ver quem eram os anticristos que João estava falando ali no século II. Vamos ver agora. Amados, foram quase 40 anos dentro das instituições religiosas. E para falar a verdade, eu fui professora da Escola Bíblica Dominical. Mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Impressionante que quando a gente está lá, a gente fica completamente, totalmente, com os olhos vendados. E a gente lê a palavra, mas a gente só consegue entender exatamente como eles passam para a gente, né? Exatamente como é passado. Tipo assim, eu morava em Roraima, em Boa Vista, na época, né? E aí eu ia para a sede, para o Templo Central, aí no sábado, pegava o estudo, todos os professores iam para o Templo Central, pegava o estudo lá. Os teólogos iam passar para a gente o estudo da revista deles, da teoria deles. Aí passava para a gente, né, dava aula para a gente. Aí no outro dia a gente ia para a escolinha dominical nas nossas congregações e íamos passar o que nós aprendemos lá no sábado, na sede, nós íamos exatamente passar para a congregação. Então, nós não tínhamos aquela curiosidade para irmos estudar a Bíblia de verdade. Mas quando nós também estudávamos a Bíblia, nós também não conseguíamos entender. Nós não conseguíamos entender a Bíblia. Assim como ela é, assim como nós estudamos hoje a Bíblia e entendemos claramente, né? Então, só hoje eu entendo, porque nós não tínhamos o Espírito da verdade. Porque quando a gente vem para a graça de Deus, a gente recebe o Espírito da verdade. Qual é o Espírito? Que Jesus já profetizou. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará. O irmão não ensinará mais o seu irmão e tal, mas o Espírito da verdade, ele mesmo ensinará vocês. E é exatamente isso que o povo em graça, o povo de Deus, eles receberam o Espírito da verdade. Esse Espírito que, né, nos ensina. Quando nós começamos a estudar a palavra, nós começamos a entender exatamente como a palavra é. Sem ter necessidade de que nós vamos percorrer a um teólogo, né, para saber, né? Não, de forma alguma. Nós estudamos e com entendimento, né, com o Espírito da verdade,
nós conseguimos entender claramente a palavra. O irmão Neilton Cardoso está falando, olhos iluminados por Deus. Vamos ver aqui, o irmão Jorge Valente, bem-vindo, querida, à nossa live. Nice Coutinho, bem-vindo, amado, na nossa live nessa noite. Irmão Alex Sampaio, seja muito bem-vindo, querido, na nossa live nessa noite. Então, irmão Neilton Cardoso está falando assim, do entendimento, iluminado por Deus. Isso mesmo, irmão Neilton. Nós recebemos os nossos olhos iluminados, né? Como o irmão Neilton está falando, os olhos do entendimento iluminado por Deus. Por esse motivo, nós conseguimos entender. Eu já tenho conversado com um teólogo, né? Aqui no bairro que eu moro. E uma simples frase eles não conseguem entender, né? Eles não entendem. O irmão Jorge Valente, melhor noite, abençoados, graça e paz a todos. Graça e paz, querido, seja bem-vindo. Elias Paulo, graça e paz, bem-vindo, Elias, na nossa live. Então, vamos lá. Nesse estudo aqui, vamos entender quem eram os anticristos. Vamos ver, né? Nós vamos ver aqui quem eram os anticristos. A irmã Keila Muniz, bem-vinda, irmã Keila Muniz, na nossa live, minha amiga, minha vizinha também. É um prazer te receber aqui na minha live. Filho do autismo, seja muito bem-vindo na nossa live. Então, vamos lá. Aqui o nosso irmão o escritor, né, do estudo, ele coloca assim, eu acho muito interessante, muito importante quando ele coloca: aperte os cintos e vamos mergulhar profundamente nesse tema polêmico que foi mencionado única e exclusivamente em toda a Bíblia. Eita glória! Vamos lá. Vamos apertar os cintos, né, irmão Jorge Valente? Apertar os cintos, vamos avançar nesse entendimento. O irmão Alexandre Rangel, desculpa, amado. Mente de Cristo ativada e olhos iluminados, melhor noite, santos. Abba Pai, graça e paz, querido, seja muito bem-vindo à nossa live, nessa noite, eleito do Eterno. Mari Reis Cristo, linda, melhor noite, querida, seja bem-vinda na nossa live, nessa noite. E vamos que vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui já leu. Só um minutinho. Aperta o cinto e vamos mergulhar profundamente neste tema polêmico que foi mencionado única e exclusivamente em toda a Bíblia, por João, exatamente, em suas epístolas. Somente João trouxe essa palavra, né? A respeito do anticristo, somente João trouxe essa palavra. Então, vamos lá, amados. Vamos ver João, capítulo 4, né? Ele é um pouco longo, o irmão Orlando não está hoje para trazer, para jogar os versículos. Mas se alguém, o irmão Jorge Valente, puder jogar também os versículos para mim, que eu for falando aqui, né? Fico agradecida, porque aí adianta muito, né? 1 João, vamos lá. Vamos manusear a palavra. 4. 1 João 4, fala assim: amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tá vendo? João já está falando isso aqui, ó. Ele está falando para quem? Para nós, no pleno século 21. Ou João estava falando para eles lá, para o povo dele lá, né? Que ele conduzia, né? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Então, já estava lá o espírito, né? Do anticristo. Antes provai os espíritos,
né? Se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Lá naquele tempo lá, século II, né? Já os falsos profetas já existiam ali. João já estava ali já dando instrução para o seu povo que ele conduzia. E Derlene Oliveira, bem-vinda, querida, na nossa live. João já advertia aquele povo lá que ele conduzia, falando, cuidado, os falsos profetas já estão vindo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, provai os espíritos, se procede de Deus, porque são muitos falsos. Os falsos profetas têm saído pelo mundo afora, lá, naquele século lá, 2, né? Está falando para eles, não para nós hoje, século 21. Então vamos lá. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Tá vendo? Ele já estava ali preparando, né? Falando que aquele que não confessasse que Jesus vem em carne, esse não era de Deus, esse não tinha o Espírito de Deus. Aldemir Silva, bem-vindo, querida, nossa live, nessa noite. Então, vamos lá. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que já agora está no mundo, tá vendo? Ele estava advertindo ali, João, dizendo assim, ele há de vir, mas ele já chegou, ele já está no mundo, né? O anticristo já está no mundo, não é isso? Vamos ver aqui. Quem eram os docetas? Vamos ver quem eram, né, os docetas. Surgiram por volta de 70 depois de Cristo e permaneceram até 170 depois de Cristo. Um bom tempo, né? Os docetas negavam a verdadeira humanidade de Jesus Cristo em virtude de considerarem que as coisas materiais eram natureza más, tá vendo? Por que os docetas negaram que Cristo era o Messias? Porque eles acreditaram que quando tem corpo humano, então tudo que vem dele é coisa mal. Já que nós sabemos que a nossa matéria pende, né? Elitelma Martins, boa noite. Boa noite, querida. Seja bem-vinda, irmã. Elitelma, né? Elitelma Martins. Na nossa graça e paz, querida. Seja bem-vinda. Porque já que o nosso corpo humano, ele só pende para as coisas ruins, né? Então, o Filho de Deus para eles, então, não poderia vir em carne. Não é isso? Olha só. Os docetas negavam a verdadeira humanidade de Jesus Cristo, em virtude de considerarem que as coisas materiais eram por natureza má, corruptas, por isso eram a sede de todo pecado e de todo mal. Diziam, se o mal está na matéria, e se Jesus Cristo nunca pecou, então jamais teve corpo material humano. Então eles não podiam acreditar que Jesus, o Filho de Deus, ele estava na carne ali, né, como homem, aquela carne que podia pecar, que podia ser pecaminosa, e ele era o Messias. Eles não acreditavam que eram, né? Assim eles acreditaram. Se está na carne, por natureza, é corrupta, né? É má, né? Por isso eram a sede de todo pecado e de todo mal. Diziam, se o mal está na matéria e se Jesus Cristo pecou, então jamais teve corpo material humano. Por esse motivo, eles negavam a Cristo, eles não aceitavam
Pelo fato de que Jesus veio em carne, veio como homem, né? Deixa eu ver aqui se eu vejo que o irmão Jorge colocou. Tá, irmão Jorge colocou, essa é uma mensagem muito importante e traz um entendimento perfeito em relação ao tema que está sendo abordado. Isso mesmo, irmão. Anticristo é muito importante, né, irmão Jorge Valente? Até porque, irmão Jorge, o sistema religioso, ele ainda futurizou, né, todas as coisas. Inclusive, eles ainda estão esperando o anticristo, não é isso? Eles dizem que o anticristo será um governador ou um presidente, né? Vamos ver aqui que o irmão Jorge Valente escreveu. Que palavra corra, libertando vidas do engano e da mentira. O nome de Cristo seja glorificado. Verdade, irmão Jorge. Que o nome de Cristo seja glorificado. Então, vamos lá. Diziam, se o mal está na matéria e se Jesus Cristo nunca pecou, então jamais teve um corpo material humano. Este pensamento doutrinário era fruto da filosofia grega, né, irmão Jorge? Era o fruto da filosofia grega, do cetismo. É uma heresia no final do século I. Então ela já aconteceu no final do século I e veio se estendeu para o século II, né? Iniciou no século I e se estendeu até o século II. Aqui quando João estava advertindo aquele povo ali, né, irmão Jorge, ele já estava advertindo a respeito dos docetas que tinham surgido já no século I e já estava chegando já no século II, onde João estava ali, né, advertindo o seu povo, né, que tivesse cuidado com os docetistas. Deixa eu ver o que o irmão Jorge escreveu aqui. Ah, tá. Então, vamos lá. Este pensamento doutrinário era fruto da filosofia grega, do cetismo. É uma heresia no final do século I. Tá vendo? Já no final do século I, né, irmão? Se estendendo para o século II. Que afirmava que Jesus apenas aparentava ser humano. O docetismo é a afirmação de que o corpo humano de Cristo era um fantasma. Veja só, né, irmão Jorge? Eles acreditavam que o corpo humano de Cristo era apenas um fantasma, né? E de que seus sofrimentos e morte foram meras aparências. Se sofreu, não era Deus. Se era Deus, não sofreu. Veja só. Tá, de igual modo, né, o sistema religioso, né, não aceitando o sacrifício de Cristo. O sistema religioso nega a graça de Deus, trazendo de volta o judaísmo, não é isso? O docetismo estava igualmente, de igual forma. Negavam a humanidade de Cristo, mas afirmavam a divindade. O docetismo já estava presente no final da época do Novo Testamento. Como é evidente pela exortação de João, o apóstolo, sobre aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne. João 4:2, confira também, vamos conferir aqui na Bíblia, né? João 4:2, vamos lá. Aí, 1 João. 1 João 4:2, vamos lá, amados. Fala assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui João estava falando, né, já lá para o seu povo, que se eles, todo espírito que confessasse, né, que Jesus Cristo veio em carne, esse era de Deus. Mas a advertência estava sendo contra os docetas,
que eles falavam, eles afirmavam que Jesus não veio em carne. Então João estava falando ali, ó, se eles não afirmarem que Jesus veio em carne, então não é de Deus, são anticristo, não é isso? Então vamos ver aqui, o 2 também, o 4, o 2, não o 2. Agora vamos conferir 2 João 7:11. É muito bom esse estudo. 2 João 7:11, vamos lá. Pronto. 7:11, que fala assim, ó. Todos os anjos... Ah, não. Errei aqui, irmão. Pera lá. Não. Então, é 2 João 7:11. Não, 2 João só tem até o 5. Só tem até o 5. Vamos pular aí, vamos pular esse. Vamos lá agora. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Está aqui o versículo, amado. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é enganador. E o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Aqui João estava dando, né? Deixa eu ler bem aqui o irmão. O irmão colocou aqui, o irmão Jorge Valente. Pois é, minha irmã Vanilda Lima, o sistema religioso prega de maneira enganosa e fraudulenta que o anticristo será um líder político ou religioso que ainda irá se manifestar no futuro ainda. No futuro ainda incerto. A pergunta que nós fazemos a todos os que creem e defendem essa insanidade é onde está escrito isso? Né? É mesmo, irmão Jorge Valente? Irmão Jorge Valente, se o senhor quiser entrar, tá? Entra, aí o senhor explica bem explicadinho. Aí, ó, também, tá? Pode entrar se quiser. Ó, a pergunta que nós fazemos a todos os que creem e defendem essa insanidade é onde está escrito isso? Pois é, aonde mesmo que está escrito isso? Porque nós já buscamos na Bíblia e não encontramos. Simplesmente não tem nenhuma passagem na Bíblia para fundamentar essa loucura. E quando nós abrimos o Evangelho de forma bastante criteriosa, como está sendo feita nessa live, automaticamente somos taxados como hereges, desigrejados, inimigo, entre outras palavras. É desse jeito bem mesmo, irmão Jorge Valente. E quantos líderes religiosos estão proibindo dos seus membros, né? Dos seus seguidores a virem nas redes sociais, a ouvirem a palavra da graça? Por que será, né, irmão Jorge Valente, que estão proibindo deles verem, dizendo que nós somos os anticristos? Mas aonde que eles vão provar para nós, eles vão provar para o povo deles que nós somos os anticristos, se nós estamos distorcendo as coisas que eles torceram, não é isso? Como é
que eles vão conseguir. Acho bem difícil. Olhai por vós mesmo para que não percamos o que temos ganho. O meu Orlando acaba de chegar. Graça e paz, abençoado. Graça e paz, irmão Orlando. Seja bem-vindo. Simone Matias, chega aqui. Simone Matias, seja bem-vinda, querida, na nossa live, nessa noite. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. O irmão Orlando está falando, estou na rua ainda, cacá. Eita, irmão Orlando, aí está vindo o trabalho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebeis em casa. João está advertindo aqui, viu? Aquele povo dele lá. Ele está falando, se alguém traz essa doutrina, que era a doutrina dos docetos, vocês não aceitem em casa. Por favor, não aceitem. Não, se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, tá vendo? Agora João pegou, foi pesado ali, viu, com os irmãos ali, né, na igreja primitiva. Ele pegou e foi pesado. Se vocês receberem eles na sua casa, vocês têm parte também, né, nas más obras, não é isso? Jesus era completamente humano, ele tinha ancestrais humanos. Mateus 1 e 20 a 25, Lucas 2 e 7. Eu vou ler bem aqui. Eu vou ler em João, 2 João 1 e 7. Vamos lá, 2 João 1 e 7. Vamos lá. Que fala assim, amados. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivessem esse mandamento antigo, é a palavra que ouviste. Deixa eu ver se eu estou lendo certo. Não, amados, desculpa aí, é 1 e 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós sabemos que ali na igreja primitiva, João estava falando, né, já trazendo a palavra ali, falando para o seu povo, estava advertindo sobre os anticristos. Ali na igreja primitiva também, Paulo, né, levanta ali falando sobre a graça de Deus, que foi o evangelho que foi trazido unicamente para nós, né, para aquele povo lá, o povo gentílico. Como nós somos os remanescentes da igreja primitiva, do povo gentios, né, estamos levando essa mesma palavra, né? Jesus era completamente humano. Ele tinha ancestrais humanos. Mateus 1 e 20, vou ler. O irmão Orlando, quando estiver em casa, ele já pode ir colocando para mim, né, os versículos, me ajudando. Mas chega cansado, né, irmão Orlando? Então, chega cansado, tem que tomar banho e jantar. Eu entendo. Acontece que aí nos Estados Unidos aí tá mais tarde, né? Aliás, eu não sei, eu acho que aqui que tá mais tarde, uma coisa assim. É diferente o horário. Mateus, vamos lá. Vou ler aqui, Mateus 1 e 20. Mateus 1 e 20.
Vamos lá. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo... Vai, irmão, 1:20. Mateus 1:20 a 25. Vamos lá, então. Tá certo aqui. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo... José é filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Ela dará luz ao filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Amados, aqui está sendo bem claro, está falando, né, isso aqui, eu já vi até no sistema religioso. Eles lendo essa passagem e aqui está falando que Jesus salvaria o povo, aquele povo lá, do pecado deles. Enquanto o sistema religioso até hoje está debaixo do pecado. Impressionante. E aqui o próprio anjo está anunciando, ó. Ele dará luz ao filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Ó, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que bacana. Tá falando aqui o anjo que o Jesus, ele salvaria aquele povo do pecado deles. Porque aquele povo estava debaixo de pecado, né? A lei era de condenação. E todos pecaram porque nenhum conseguiu cumprir os 613 preceitos da lei. Portanto, eles estavam debaixo do pecado. Mas Jesus veio para salvar aquele povo, né? Não é à toa que Jesus tirou o pecado do mundo. João Batista já anunciou, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Erlerson Soares, benção. Seja bem-vindo, querido, na nossa live, nessa noite. Helenilson Bispo, aí sim. Bem-vindo, querido, irmão Helenilson Bispo, na nossa live, nessa noite. Então aqui, ó, eis que a Virgem conceberá e dará luz ao filho, e ele será chamado o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tá vendo? Que Jesus já veio, já tirou o pecado do mundo, daquele mundo lá, tá bem claro aqui falando. Então vamos continuar aqui. Foi Mateus. Agora Lucas 2, 1 e 7. Vamos lá. Lucas 2, 1 e 7. Fala assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando ali, estando eles ali, completarem-se os dias, até o 7. Vamos ler mais um. Tá. Oi, irmão Jorge. Perdão, irmão Jorge, eu não estava olhando. Irmã Vanilda, eu gostaria de fazer uma breve... Irmão Jorge, entra aí, pode entrar para você explicar melhor.
Entra aí, meu amado. Manda aí manda aí o... Não sei. Acho que é você que manda, né? O convite. É, você manda o convite, aí eu recebo aqui, ó. Viu? Eu acho que é. Vamos lá. Escreve alguma coisa aí pra mim, como é que eu tenho que fazer. Eu acho que é você que manda pra mim, né? Pode entrar, irmão Jorge. Aí você manda, aí aparece aqui, aí eu recebo. Entra aí, vamos fazer essa live. Aqui, ó. Pode entrar, irmão Jorge, entra aí, vamos... Ah, ótimo. Aí agora adicionei, irmão Jorge. Adicionei e você entra, né? Tá adicionando. Tá adicionando, viu? Aí você entra. Vamos lá. O irmão vai explicar muito bem. Pode entrar, irmão Jorge. Entra aí. Já adicionei, aí você entra. Não está conseguindo, irmão? Já enviei solicitação. Puxa vida. Envia de novo, irmão Jorge. Eu acho que eu teria que tocar. Envia mais uma vez aí, irmão Jorge, por favor. A solicitação. Vamos lá. Pode enviar mais uma vez, irmão Jorge. Você vai entrar nessa live hoje e nós vamos fazer essa live juntos. Já enviou? Mas não está aqui, irmão. Manda de novo, irmão Jorge. Uma solicitação. Manda aí. Estou aguardando. Manda aí, irmão Jorge, mais outra vez. Está aguardando aqui. Aí você manda mais uma vez, irmão Jorge, viu? A solicitação. Manda aí, irmão Jorge, mais uma vez. Não deu certo, mas agora vai dar. Manda aí. Estou aguardando. Aprovar. Adicionar. Está adicionando. Aí, eita glória. Opa! Eita glória. Melhor noite, minha querida amiga irmã em Cristo. Graça e paz a você e a todos. Foi difícil, né? Foi difícil, porque na verdade eu tô aqui no trabalho ainda. Tô aqui no... Manda ver, irmão Jorge. Uhum. Manda ver aí. Tá bom. Foi um pouco difícil porque a conexão aqui não está muito boa, não, mas vamos fazer uma breve explanação a respeito desse tema que está sendo abordado aí pela senhora, que é o tema anticristo, e que é um tema, eu acho que é um dos temas mais simples e fáceis de ser compreendido. Porque quando se fala no anticristo, apenas João fez referência a esse tema. Eu peço desculpas também da irmã Vanilda, porque eu estou aqui no restaurante. Eu fiz uma breve parada aqui, inclusive estou atendendo clientes aqui ainda, mas eu vou participar sim.
Viu como eu estava falando? É um dos temas mais fáceis de ser compreendido. Porque, veja só, João, quando ele fez o mencionamento ao anticristo, é necessário que nós entendamos que naquele período lá da história havia um grupo que, como a senhora mencionou no estudo aí, os docetas. Então, era em referência era em combate a esse grupo que João fez escreveu na sua primeira epístola, né? Como nós podemos ver aqui em 1 João, capítulo 4, né? Onde diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Versículo 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. 2 pontos. Veio em carne, procede de Deus. Versículo 2. O Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e escreveu João lá no início da primeira era cristã, e que agora já está no mundo. Aí o que acontece? De forma equivocada, os nossos irmãos, eles estão aí aguardando ainda, né, se manifestar um líder político ou religioso e assumir o papel do anticristo nesse presente século. Não tem base, não tem fundamento, porque quando nós expomos essas verdades, nós expomos com base nisso aqui, ó, baseados no que está escrito e revelado. E revelado com muito critério, com muito com respeito à mensagem, às linguagens de figuras que foram usadas nesse período aí, e tentamos de todo modo trazer uma mensagem simples e transparente de ser compreendida para o nosso povo. Eu para ser sincero, acho que a senhora já sabe, eu não tenho muita intimidade com as câmeras, né? Eu atuo muito nos bastidores. Eu atuo muito nos bastidores, escrevendo textos e tento de uma forma assim, tento fazer a mensagem correr do modo que para mim é mais fácil, mais conveniente também, né? E pelo fato também de eu ter uma vida aqui muito corrida, muito atarefada, aqui no restaurante. Agora não, agora deu uma paradinha aqui, porque está o posto de gasolina, para você ter ideia. Já para mostrar o restaurante para você aqui, ó. O meu restaurante, ele fica num posto de gasolina aqui. O posto começou a fechar, fechou agora. Legal. Aí tá parado, tá vendo? Então é um fluxo muito grande de caminhões, viajantes. Então o corre-corre não permite que eu esteja muito. Eu me empenho muito assim em transmissões de lives, assim, enfim. Né? Mas mesmo assim, diariamente. Mesmo assim, diariamente eu procuro me empenhar da melhor maneira possível para fazer com que essa mensagem ela alcance o maior número possível de pessoas, né? As libertando do engano, da mentira que é pregado de forma equivocada e fraudulenta por esse sistema religioso aí. Porque o sistema, ele se aproveita da ignorância das pessoas para poder criar sofismas e dar sustentabilidade ao engano e à mentira que eles sustentam aí durante séculos a fio. Mas é isso aí. Eu agradeço muito pela participação. Espero ter esclarecido principalmente esse ponto a respeito do anticristo. O anticristo não é um líder religioso, não é um líder político, não é alguém que ainda vai se manifestar no futuro incerto. Não. Quando João, que foi o único apóstolo, fez o mencionamento ao anticristo, ele estava combatendo um grupo de pessoas. Verdade. E não é anticristo no singular, são anticristos no plural, que pode ser qualquer um que simplesmente não confesse que Cristo veio em carne. Só isso. É dessa forma que, como está escrito aqui, ó, não tem dificuldade nenhuma de se compreender. Vou ler novamente o versículo aqui, ó, 1 João, capítulo 4, versículo 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo que não confessa, esse é o espírito do anticristo, que pode ser qualquer um. Enfim, agradeço muito pela participação, desejo a todos uma maravilhosa noite. Eu que agradeço. E a cada dia mais, possamos estar
Aham. Muito A cada dia obrigada, mais possamos estar agradeço, irmão. firmes, fortes Foi bom e demais. convictos na certeza de que em Estamos Cristo juntos. somos mais que vencedores. Eita Que a palavra glória, corra e o nome de estamos Cristo seja juntos. glorificado. Graça e paz. Graça e paz, eleito. Então, amados, tivemos aí a participação do irmão Jorge Valente, né? Que também ele também é um, como é que fala? Ministro, né? Que escreve, que leva para as redes sociais, que tem muita gente tem aprendido muita coisa, né? Que ele tem trazido. É muito importante, né? Os estudos, sempre a gente está buscando estudo também, os estudos que o Jorge Valente escreve, né? Então, o irmão Orlando também, se ele quiser entrar, irmão Orlando, para explicar um pouco, pode entrar, irmão Orlando, se eu quiser entrar para explicar um pouco, vai ficar muito bom, fica animado. Fica animado. Angelina Carvalho Santos, bem-vinda, querida, na nossa live. Um abraço. Exatamente correto. Um abraço, querida. Serginho Fernandes, claríssima explicação. Seja bem-vindo, irmão Serginho Fernandes. Valeu, obrigada aí, estamos juntos. E vamos que vamos. Então, vamos lá. Se o irmão Orlando quiser entrar também, o irmão Orlando pode entrar, fazer uma explanação, né, também. Porque estamos aí, viu, irmãos? Estamos aí, o irmão Orlando, né, o irmão Neilton Cardoso, o irmão Alex, deixa eu ver quem mais. Tem outros irmãos aí que estamos juntos aí, né? Fazendo as lives, né? Essas lives aí, o irmão Jorge Valente faz os estudos também, e joga na internet. E estamos fazendo aí, fazendo a palavra correr, na graça de Deus, né? O irmão Orlando quiser entrar, ele pode entrar também, explanar um pouco, e fica até mais animado, né, irmão Orlando? Vamos lá, então nós tínhamos lido aqui Mateus, Lucas. Jesus teve, aí foi bem explicado, né? O irmão Jorge Valente explicou, é uma explicação excelente, né? Jesus teve concepção humana, um nascimento humano, Lucas 2, 4 e 7. Jesus teve uma infância humana. Aonde vou encontrar, irmã Vanilda? Lá em Lucas 2 e 4 a 7. Lucas 2 também. Jesus teve uma infância humana. Jesus passou fome humana. Jesus jejuou, tá vendo? Jesus também jejuou 40 dias no final, diz Lucas. Teve fome, né? Aí o sistema religioso fala, e por que o povo da graça não jejua? É porque Jesus ele estava debaixo de lei, debaixo de rudimento, né? Ele era um cumpridor da lei também, né? Ele que cumpriu toda a lei, né? Então, ele precisava, ele veio como em carne, ele se fez homem, se fez carne, ele também jejuou, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, não é isso? Jesus jejuou 40 dias e no final, diz Lucas, teve fome. Jesus teve sede humana, está lá em João 6 e 7. Se o irmão Orlando puder jogar para nós, se ele não quiser entrar, mas ele quiser jogar para nós, é bom, irmão Orlando. Porque para me caçar, irmão, não dá, demora muito. Viu? A irmã Angelina está falando assim, oi, irmão Ricardo Teixeira, bem-vindo, querido, na nossa live. César Augusto, graça e paz, amada irmã Vanilda, melhor noite. Graça e paz, querido, seja bem-vindo na nossa live, nessa noite. O irmão Ricardo falou, cheguei, boa noite, querido, seja bem-vindo. Irmã Angelina Carvalho Santos, está falando, Jesus de Nazaré, bem explicado. Exatamente, ali era Jesus de Nazaré, né, irmã Angelina? Mas hoje nós estamos servindo Jesus ressuscitado, não é isso? Então, vamos lá. Jesus teve sede humana, né?
até chegou ali naquele poço ali, pediu água àquela mulher samaritana, né? E a mulher samaritana disse, Senhor, mas tu sendo tu um judeu, pedes de beber a uma samaritana? Sabemos que ali, aquele povo, havia uma separação entre eles, né? Os judeus nem sequer cumprimentavam o povo gentil, os samaritanos, né? Jesus sentiu cansaço humano. João 4,6. Jesus teve emoção humana, né? João 11,35. Jesus tinha um senso de humor humano. Jesus teve uma tentação humana. Eu vou ler aqui, amados. Jesus teve sede humana. João 4,6. Vamos lá. João 4,6. Vamos manusear. Manuseando a palavra. Lede Alves, bem-vinda, querida, na nossa live. João 4,6. Vamos lá, então. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, tá vendo? Jesus teve cansaço e sede, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Viu? Foi onde fala no 7, fala, visto e veio uma mulher samaritana tirar água, ele disse, dai-me de beber, né? Pois é, vamos lá mais. Agora o 7, vamos ler o 7 agora. Passando essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Galiléia, a Judéia, visto que os judeus procuravam para matá-lo, tá vendo? Era sede, era fome, era gente perseguindo, procurando para matar. Tudo isso ele sofreu. O irmão Ricardo, Manuel Rosa Santos, está falando, melhor noite, abençoada, graça e paz. Graça e paz, querido, melhor noite. Seja bem-vindo à nossa live. Quem que está querendo entrar? O irmão Orlando? Será que o irmão Orlando está querendo entrar? Fala aí, irmão Orlando, se é o senhor que está querendo entrar. Tem dois querendo entrar. Alguém me fala, quem está querendo entrar? Responde aí, irmão Orlando, se é o senhor que está querendo entrar. Jesus Nazaré era judeu e ele veio para cumprir a lei mosaica. Responde aí, irmão Orlando. Quem está querendo entrar? O César Augusto falou, o Pai Celestial estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo. Isso mesmo, querido. Ele estava em Cristo reconciliando o mundo. Exatamente. Ah, ótimo, irmão Orlando, ótimo. Vamos lá. Não vou selecionar. Está falando que não foi possível adicionar, essa pessoa não conseguiu participar devido a problemas técnicos. Olha, irmão Orlando, fala sério. Vou tentar de novo, irmão Orlando. Aprovado. Olha, irmão, não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Está falando que é propor problemas técnicos. Puxa, queria tanto se eu entrasse. Vamos outro aqui. São dois, né? Deixa eu ver o outro. Olha, não tá vindo. Puxa vida. Beth Orlando. Olha. Não estou conseguindo, irmão Orlando. Alguma coisa está errada. Falou que é por causa de problemas técnicos. Aí, agora conseguiu. Eita, glória.
E agora, o que eu vou fazer? Eita, Glória! Graça e paz, Eita, Glória! graça e paz, Bom minha irmã. demais! Tudo bom? Vamos lá, irmão! Tudo Graça e jóia. paz, querido! Tô aqui um pouco amarrotado ainda, acabei de chegar do Opa! trabalho. E vamos que vamos! Então, minha Pode irmã, explanar aí, irmão Orlando. eu só quero ler aqui, eu estava ouvindo a pronúncia do irmão Jorge Valente, né? E Sim, eu só vou ler o versículo, né? Mas eu vou ler bem pausadamente para a pessoa entender que a isso, escrita, ela tinha um tempo determinado, né? A escrita foi para um exatamente. povo, né? Foi para um povo da época e foi para aquele tempo, né? Olha Pode só, explicar. deixa eu ler aqui rapidinho para não tomar muito tempo da Eu irmã. estou achando um pouco baixo, irmão Orlando, o som do seu telefone. Não Ah, sei se é o peraí. meu telefone. Estou achando baixo. Agora acho É, que de você. melhorou. Melhorou. Ótimo. Ah, porque eu estava usando. Manda ver, manda ver. Então, irmã Vânia, deixa eu ler aqui rapidinho aqui. Tá. Primeira, Fica à vontade. Fica à primeiro vontade. capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó: Filhinhos, esta é a última hora. Então, aqui no começo desse versículo, a gente já entende que o anticristo ou os anticristos já estavam se manifestando na época de João. Porque ele está dizendo aqui, ó, filhinho, esta é a última hora. Então, quem é que estava vivendo as últimas horas? Eram nós do século XXI ou era João? Isso é. João estava vivendo. Então, às vezes as pessoas não atentam para os pequenos detalhes na escrita. E na escrita aqui, nós lemos e entendemos que João não está falando conosco. Ele não está chamando o povo do século XXI de anticristo, porque o anticristo aqui era todo aquele que iam contra os ensinos de Cristo. Então, essa palavra anticristo era todo aqueles que iam contra o evangelho que estava sendo pregado pelos discípulos. Porque naquela época de João, que João escreve essa carta aqui, estava havendo uma grande apostasia. Né? Uma grande apostasia. Então, isso já estava acontecendo no tempo de João. Né? Então, Verdade. não é para os dias de hoje esta escrita. Né? Apesar que, se você olhar bem para o sistema religioso é o anticristo. É o anticristo do 21. Por quê? Porque ele vai contra os ensinamentos de Cristo. Com certeza. Eles vão contra a doutrina que os apóstolos passaram. A mesma dificuldade do evangelho se prolongar, se propagar nos dias de hoje, é o mesmo que estava acontecendo no tempo dos apóstolos. Por quê? Verdade. Quando Paulo, uma certa vez, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse assim, ó, eu me admiro que vocês tão depressa estão deixando o evangelho para seguir outro evangelho. Então, Paulo já tinha essa dificuldade com aquele povo daquela época. Paulo trouxe o evangelho do Cristo, mas como Paulo ele era um missionário, então ele estava indo a vários lugares. Então, nessa ausência de Paulo, entra os anticristos e traz para dentro do povo. É isso aí. Assim mesmo. O irmão Jorge Valente já colocou aí o seu ponto de vista profundo, né? Como sempre, o Jorge Valente tem sempre aí um auxílio aí muito grande, né? Eu devo muito ao irmão Jorge Valente. Irmão, fique à vontade, viu? Pode ficar à vontade. Pode explanar mais se eu quiser. Amém. Não, eu só vou falar algo aqui que a irmã mencionou aí a respeito do jejum, né? Sim. Porque fala aqui, né? Jesus jejuou 40 dias e no final, diz Lucas, teve fome. Isso. Aí eles perguntam por que nós não jejuamos. Isso, muito bom. Muito bom. Porque o noivo está conosco. Aliás, o esposo está conosco. Nós já estamos casados. Foi o que
os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista falou: por que vocês não jejuam e nós jejuamos? E Jesus respondeu: pode os convidados jejuar quando o noivo está perto? Eu digo que não. Então, se o noivo está perto, não pode jejuar. Então, se naquela época o noivo estava perto, hoje, então, que ele faz morada em nós, muito menos nós devemos ainda. ter. Como que você vai fazer, praticar um jejum? Porque o sinônimo de jejum é você se entristecer, é você golpear a sua carne. Como que você vai fazer isso diante do noivo? Então, Jesus falou, quando o noivo está perto, não pode jejuar. Mas ele não está perto, ele está dentro de nós. Então, mais de nós. Mais ainda. Melhor ainda, agora ele não está perto, agora ele está dentro, morando, né? Somos morada. Então é isso aí, irmã Vanida. Eu só quis fazer essa participação aí rapidinho e deixar aí a todos aí uma melhor noite. Amanhã, né, vamos estar preparando o estudo, ainda não tenho o título ainda, porque eu sempre procuro meditar bastante para depois trazer um título, né? Então ainda não tenho nada preparado ainda, né? Mas o Senhor, com certeza, sempre vai dar direção para nós trazermos aí uma abençoada em nome de Jesus. Então, agradeço, irmã Vanida, pela participação. Graça e paz. Valeu, irmão. E que a palavra corra explicada, amém? Eu agradeço, irmão Orlando, pela sua participação. Graça e paz. Graça e paz. Estamos juntos aqui. Agradeço. Vou continuar aqui na homilia da irmã Vanilda. Graça e paz a todos. Amém. Graça e paz. Então, amados, vamos lá, né? Porque... Vamos lá, então. Como o irmão Jorge Valente, ele já entrou e ele já explicou muito bem explanado. Agora o irmão Orlando entrou também e explicou, esclareceu mesmo tudo. Então, esse estudo aqui, ele tem muitos, como fala, referências bíblicas. Se eu for ler todas essas referências bíblicas, né? Vamos que vamos, irmão Orlando. Se eu for ler todas as referências bíblicas, então vai demorar muito tempo. Então, não vou ler as referências bíblicas, já que foi bem explicado. Nós já recebemos aí o apoio dos dois irmãos, Jorge Valente e irmão Orlando, né? Então, vamos só falar os versículos aqui, né? Para que as pessoas que não ainda estudou, possam estudar, né? Aqui a respeito que Jesus jejuou e teve fome, teve sede, em João 4, 6 e 7. Jesus sentiu cansaço humano, João 4 e 6. Jesus teve emoção humana, né? Quando que Jesus teve emoção? Né? Jesus ali, quando Marta, né, falou para Jesus que o Lázaro tinha morrido, né? Ali... A Bíblia fala que Jesus chorou, né? Ele teve sentimento humano, porque Lázaro era muito amigo de Jesus, né? Então, ali é uma emoção humana. Jesus tinha um senso de humor, né, humano, João 21, 5. Jesus teve tentação humana. Olha só, que o sistema religioso fala isso aqui, Molanda, é importante explanar um pouco isso aqui, né? O César Augusto, internet oscilando um pouquinho. Oscilando um pouquinho, vamos que vamos. Amém, querido? Seja bem-vindo com o tema Esclarecimento Amplo e Excelente. Valeu, amado. E vamos que vamos, estamos juntos. Everaldo Silva, Jesus de Nazaré, era judeu. Isso mesmo, amado. Seja bem-vindo, irmão Everaldo Silva, na nossa live. Então, vamos lá. Jesus teve tentação humana, né? Quando o sistema religioso fala que o diabo pegou, o famoso diabo, né? Criado pela a Igreja Católica, né? Pela religião. Pegou Jesus, saiu arrastando e maltratou, então, né? Foi tentação, mas aqui está falando que é humana. Então, o que é a tentação humana? Não vem sobre vós tentação que não seja humana. O que é uma tentação humana?
é nós mesmos, humana. Não é espiritual, é humana, né? Então, a própria carne de Jesus tentou. Lucas Medeiro, um grande abraço, irmão. Um grande abraço, querido. Seja bem-vindo, irmão Lucas Medeiro. Também tem o seu canal, né? Pode colocar seu link. O irmão Orlando, todos vocês podem colocar o link aí, viu, irmão Lucas? Tamo junto, querido. Jesus teve tentação humana, tá vendo? Foi humano, nada espiritual. Jesus, Mateus 3, Mateus 26, 38 a 42. Jesus era de carne e osso, humanos. Hebreus 2 e 14. Jesus sentiu dor. Jesus sentiu dor humana. Mateus 27, 34. Jesus teve uma morte humana. A morte de Jesus foi humana, né? Ele sentiu dor ali. Mateus 16, 21, Romanos 5, 8, 1 Coríntios 15 e 3, Efésios 2 e 13. A negação da humanidade de Cristo é um erro tão grave quanto negar a divindade, tá vendo? O sistema religioso, né, irmão Orlando? Aqui, a nossa natureza humana se opõe ao Espírito sempre, foi assim, isso mesmo, irmão Orlando. Do mesmo jeito que nós temos a natureza humana que se opõe contra o nosso Espírito, Jesus também tinha a natureza dele humana. E também se opunhava contra o Espírito, né? Aqui, ó. A negação da humanidade de Cristo é um erro tão grave quanto negar a divindade. Se Jesus não é Deus e humano, não pode mediar entre Deus e humanos. Aqui está falando sobre os docetos, não é isso? Que eles negavam a Cristo como homem, mas eles não negavam a sua divindade. Né? Se Jesus não é Deus, é humano, não pode, e humano, se Jesus não é Deus e humano, não pode mediar entre Deus e humanos. 1 Timóteo 2 e 5. A salvação envolve a reconciliação dos seres humanos com Deus. A salvação envolve a reconciliação dos seres humanos, tá vendo? Quando é que a Bíblia fala, né? Correto, irmã? Quando a Bíblia fala, o irmão Neilton Cardoso, deixa eu ver o que ele está falando. Visite. Ah, tá. Pode colocar, irmão Neilton, irmão Orlando, todo mundo pode colocar aí né? Esqueci o nome agora. Coloca aí, gente. Vamos lá. A salvação envolve a reconciliação dos seres humanos com Deus. Nós sabemos que ali Cristo estava reconciliando o seu povo com Deus, ali, ali naquele século. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Isso só é possível se Deus se torna humano, tá vendo? Só era possível Jesus reconciliar o homem com Deus se ele fosse humano e sentir na pele tudo que o humano sente, né? E padeceu no seu corpo. Jesus tomou sobre si todos os pecados daquela humanidade. Então, ele pagou ali o preço, ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, ele se emocionou, ali tudo, ele teve que passar por aquilo lá para que ele pudesse reconciliar. Através de Cristo, foi o homem reconciliado com Deus. Não é isso? Isso só é possível se Deus se torna humano. Então, Deus se tornou humano na pessoa do seu Filho Jesus. Negar a verdadeira humanidade de Cristo é negar a base de nossa reconciliação com Deus. Tá vendo? É muito forte, amados. Negar a verdadeira humanidade de Cristo é negar a base da nossa reconciliação com Deus. É por isso que a igreja primitiva condenou o docetismo. E João, através das suas epístolas, os denunciou como sendo. Tá vendo? João ali estava falando, gente, como é tão fácil, tão simples de entender.
como o irmão Orlando explicou, o irmão Jorge Valente explicou. E está tão claro aí, ó, falando que a igreja primitiva condenou o docetismo. João condenou o docetismo. O docetismo eram os falsos cristos. Eram os falsos cristos, que foi tipo uma seita, uma religião que tinha ali, que eles não aceitavam que Cristo vem em carne. O irmão Orlando colocou aqui, vamos ler. O irmão Orlando colocou, Hebreus 2:14. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles. Olha que bacana. Tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que era a lei, né, irmão? Que tem poder sobre a morte. Isso aqui que o sistema religioso, irmão Orlando, não consegue entender, não consegue. E está claro, muito bem, muito obrigado, irmão, muito bacana. Esse aqui que o irmão colocou. Os filhos, como eles os chamam, são pessoas de carne e sangue. Quer dizer, ele teve que vir, né, e participar, ter participado da carne e de sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, né? Igual aos seus irmãos ali, tomando parte da natureza humana, né? Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo. O que era o diabo? A lei, né? A lei que tinha o poder da morte. E Jesus, só assim, ele conseguiu destruir, né? Anular, aniquilar, ali na cruz do Calvário. O Orlando colocou, o anticristo não era apenas um homem, como diz o sistema religioso da atualidade, mas um sistema contra Cristo. Isso mesmo, amado. Irmão Orlando, todo um sistema que luta contra Cristo, contra as verdades bíblicas, contra as verdades de Deus. Todo esse sistema é anticristo, são anticristos, né? São anticristos. Não. É por isso que a igreja primitiva condenou o docetismo. E João, através das suas epístolas, os denunciou como tal. Os anticristos, que já estavam no mundo desde a época de João e dos nossos irmãos em Cristo, da igreja primitiva, desde aquela época lá, irmão Orlando. E eles ainda estão esperando vir, né? Ai, meu Deus, quem será? Será o Obama? Ai, meu Deus, quem será? Será o Macron? Oh, meu Deus, quem será? Será esqueci o nome. Então, cada presidente, eu já vi líder religioso falando que vai vir dos Estados Unidos, o anticristo. Gente, isso aqui já aconteceu lá. Tá claro, não sei de onde eles tiraram isso. Deus, deixa eu ler aqui, o irmão colocou. O irmão Ricardo colocou. Deus despojou-se da sua glória, tomando forma humana para salvar a humanidade. Isso mesmo, irmão Ricardo. O Lucas está falando, o sistema religioso transforma a verdade de Deus em mentira. Com certeza, irmão Lucas. Transformaram as verdades de Deus em mentira, em engano. Muito bem colocado. Então, vamos lá. Os anticristos, que já estavam no mundo desde a época de João, e dos nossos irmãos em Cristo, da igreja primitiva. E hoje em dia, fica um monte de crentes, em essencial, os evangélicos, pessoas totalmente ignorantes das Sagradas Escrituras. Ignorantes, sim, porque nós falamos até para os líderes religiosos, para os teólogos. Nós fazemos perguntas e eles não têm capacidade para nos responder dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Orlando colocou 1 João 2:19. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fosse do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas eles nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas
Espera lá. Porque nenhuma delas pertencia ao mesmo ao nosso grupo. Aqui João está falando, né, irmão Orlando? Para aqueles que saíram de lá e foram lá, né, dar ouvido aos docetas. Isso aqui, quantas vezes é usado dentro do sistema religioso? Quando uma pessoa sai de dentro do sistema religioso, aí eles falam assim, os líderes religiosos falam assim, eles saíram porque não eram dos nossos. Todas as coisas eles futurizam. Isso foi lá. Isso foi escrito para eles lá, porque não eram de nós. Se fosse dos nossos, estaria aqui, não sairiam. Mas aqui está falando, João está falando lá para eles, aqueles que saíram, para se juntarem, se unirem aos anticristos, eles saíram porque não eram deles. Com certeza, Cristo participou de carne, mas o propósito, Paulo escreveu isso mesmo, César Augusto. O irmão Lucas, glória a Deus por esse entendimento maravilhoso da graça de Cristo. Amém, amado? O irmão Orlando, mas vejam o que o apóstolo João fala, o que é o anticristo, que na verdade foram os anticristos, que saíram deles, o que teve a ver Macron, é isso mesmo, Papa, as nações atuais, que não são do contexto, não são do... Espera lá. Que não são do contexto regional, bíblico, escatológico da época dos apóstolos, ou seja, aquela geração, isso mesmo, irmão Orlando, o que tem a ver, né? O que tem a ver aqui, ó, quando ele fala assim, os anticristos que saíram deles, o que tem a ver? Porque ele estava falando para aquele povo lá, que saíram para se juntar aos anticristos. Ele dizia, João, olha, não recebeis na vossa casa, nem o recebais na vossa casa, nem sequer o saudeis. Não saúda esse povo, vocês podem ter também participação, né? Então, eles estão trazendo, enrolando para a nossa geração hoje, mas agora, o que tem a ver mesmo, né? O Macron, Manuel Macron, o Papa, né? E as nações atuais, o que tem a ver mesmo com aquela nação lá, aquela geração, para que eles possam trazer essa palavra para hoje, para os dias atuais, que não são do contexto regional, exatamente. Bíblico, escatológico, da época dos apóstolos, ou seja, daquela geração. Muito bom, hein, Orlando? Bom demais. Muito bem colocado. Glória a Deus por esse entendimento maravilhoso. O César Augusto respondeu a Lucas. Eita, graça plena, César Augusto. Eita, glória, irmão. Ó, irmão Orlando, maravilha. Irmão Orlando Beth. Então, vamos que vamos, amados. Estamos já quase terminando, mas foi maravilhoso. Amei, amei. O irmão Jorge e o irmão Orlando ter participado. Foi muito bom. Deixa eu ver aqui, tem mais um aqui. O irmão Norivaldo. O irmão Norivaldo Carvalho de Oliveira. Bem-vindo, querido, na nossa live. O irmão Ricardo está falando, o povo é cego do entendimento. Isso mesmo, irmão. Cego de entendimento que está as escrituras na mão deles. E eles levam todos os dias, né? Debaixo do braço para a sua instituição religiosa. E eles não conseguem entender o que eles mesmos leem. E hoje em dia fica um monte... Isso já leu, totalmente, quase, ó. Vou ler aqui. Hoje em dia fica um monte de crente, é essencial os evangélicos, pessoas totalmente ignorantes das Sagradas Escrituras, que não faz nenhum tipo de pesquisa, né, irmão Orlando? E nós, para ir para as redes sociais, para falar sobre a graça, nós fazemos pesquisa, estudamos, né, gastamos tempo para levar essa palavra nas redes sociais e não, tipo assim, e calarmos com a verdadeira palavra todos aqueles que se opõem contra a graça de Deus. Eles estão totalmente com a mente cauterizada pela religião, esperando o anticristo se manifestar nos nossos dias atuais, para só aí Jesus poder voltar.
ainda estão atrasados, né, amados? Quando Jesus já voltou, já casou, né? O noivo já casou com a noiva, já somos esposo, e nós hoje já estamos reinando, né? Jesus falou, o meu reino está entre vós. Hoje já estamos reinando em vida e em perfeita vitória com os judeus, quando vieram às sinagogas pregando a lei, se existir o templo, é um motivo de chacota. Isso mesmo, irmão. Nem mesmo os judeus, né, irmão? Já que não tem mais o templo, não existe mais o templo, né? Que caiu. Então, os judeus, quando veem as sinagogas pregando ali, pregando leis, existe templo, é um motivo de chacota. Isso mesmo. Os próprios judeus, quando vêem os coitados do povo pregando, né? Falando sobre a lei, debaixo do judaísmo, construindo templos falsos, né? Porque sabemos que aquele templo lá em Jerusalém era o templo. Mas quando o templo cai, hoje nós somos o templo. Jesus constituiu nós, ele não falou? Derrubar esse templo em 3 dias, onde fica a minha igreja. E hoje Cristo edificou a sua igreja em nós. E nós estamos aqui nas redes sociais, a igreja viva de Deus, a igreja viva do Eterno, está nas redes sociais para falar sobre a graça de Deus. O evangelho que foi dado somente ao povo gentil, né? Através de Paulo, que foi o único apóstolo dos gentios. Irmão Rui. Oi, irmã. Paz, boa noite. Graça e paz, querido irmão Rui, seja bem-vindo à nossa live, amado, nessa noite. O irmão Orlando está falando, para os judeus é irônico verem homens trajados de judeus sem serem. Com certeza. É motivo de ironia mesmo. César Augusto, que a verdade prevaleça e essa mensagem se espalhe e apareça como luz do sol ao meio-dia. Eita glória, irmão! Irmão César Augusto. O irmão Ricardo está falando, é falta de colírio espiritual. Isso mesmo, irmão Ricardo. Tem que usar o colírio espiritual para que eles possam entender a palavra, não é isso? Ele voltou a estar vivo já dentro de nós. E o seu reino já está estabelecido dentro de cada um de nós. Eita glória! Desfrutem do conhecimento dessa mensagem libertadora e transformadora de vidas do Evangelho e da graça de Deus. E se tornem livres, livres como nós somos. Sem homens, sem dogmas, sem seguir a homens, seguimos só a Cristo. O irmão está falando, irmão César Augusto, kkk, verdade, isso mesmo, irmão. Então, torne-se livre, sistema religioso, sem estar debaixo de dogmas, sem estar debaixo de dogmas, debaixo de rudimento, está debaixo de maldição, está adorando a homens, debaixo de submissão de homens, debaixo de tanta coisa que eu nem dá para falar. E torne-se livre do engano e da manipulação religiosa que hoje está implantada aqui no nosso país, por esse sistema religioso corrupto e enganador. Nós terminamos o estudo, eita glória! E agora uma coisa que irrita os judeus é ver um brasileiro levantando uma cópia do templo em São Paulo. Isso mesmo. Isso para eles é um insulto. É isso mesmo, irmão. Trouxeram a igreja de Salomão. A falsa igreja, né, de Salomão. E colocaram lá. Isso é um insulto, porque os judeus sabem que o templo caiu, né? E Jesus não mandou construir templos mais. Jesus disse, está vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eita glória! Eu agradeço todos os amados, né, que vieram me dar suporte, né, nessa noite na minha live. Eu agradeço a cada um de vocês, tá? O irmão César Augusto, o irmão Rui, o irmão Orlando, o irmão Ricardo Teixeira, deixa eu ver o que mais. Irmão Lucas Medeiro, irmão Neilton Cardoso, Elitelma Martins, o irmão Jorge Valente, o irmão Ricardo Teixeira, acho que eu já falei. César Augusto, já falei.
o irmão Everaldo Silva, o irmão Elias Paulo, irmão Dino Sani, quem mais? Irmão Manuel Rosa dos Santos, Angelina Carvalho, Neilton Cardoso, e outros, alguns que estiveram na live, que eu não estou conseguindo ver aqui o nome, tá? Meu muito obrigado a todos vocês, tá? Amados, se inscrevam no meu canal. Eu iniciei o canal agora há pouco, só acho que tem um mês já. Graça em Ação, meu nome é Vanida Lima. Tem o canal do irmão Orlando, né? Removendo Véu, Mosaico, e o canal do irmão Neildo Cardoso. Coloca aí, irmão Neildo Cardoso, que eu falei que eu ia olhar o nome do seu canal, né? E não fui olhar, mas coloca o nome do seu canal aí, viu? Coloca aí. Tem também o Fabiano Santana, né? Que também faz live, nosso irmão em graça. O irmão Alex, viu, irmão? Então, nós estamos aí nas redes sociais, dando a nossa cara a tapa aí, né? Enfrentando o sistema religioso e falando sobre a graça de Deus. Então, eu quero agradecer a todos vocês e meu abraço a todos. Graça e paz, melhor noite, eleitos. E vamos que vamos. É nóis. Tamo junto.